Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa. Você está indo muito bem? Se você chegou até aqui, você já aprendeu muitas habilidades. Nas aulas passadas, nós falamos que emoção, ambiente, pensamento, nosso corpo e nosso comportamento estão interligados. A gente falou muito sobre emoção na aula passada, né? Quem lembra aí que emoção significa apenas. Aliás, emoção deve ser definida por apenas uma palavra. Então, quando a gente fala de emoção, deixa eu colocar aqui para vocês acompanharem junto comigo. Quando a gente fala sobre emoção, a gente precisa falar apenas de uma palavra. Pensamentos, a gente falou que são palavras, são lembranças ou imagens, não é isso? A gente falou também que o ambiente, né, ou as situações que nos cercam, elas devem responder às perguntas o que, quem, onde e quando. O que, quem, onde e quando. Para que serve isso? Para a gente juntar tudo isso agora e começar a monitorar nossos pensamentos, nossas emoções de uma forma bem prática. Eu queria colocar a mão na massa com você hoje aqui para a gente realmente fazer o que os psicólogos da teoria cognitivo-comportamental chamam de registro de pensamento disfuncional. A gente vai colocar aqui, ó. Você pode colocar no seu celular uma, uma planilha, ou até mesmo fazer à mão mesmo. Algo bem prático de se fazer. Vamos lá, a partir de agora. Basicamente, o que você vai ter que fazer é criar uma tabela com três partes. Inicialmente, ela vai ter três partes, tá? Eu vou deixar um modelo pronto para você nos materiais complementares. Mas para você entender junto comigo aqui como é que vai funcionar. A PEC 2 significa ambiente, pensamento, emoção, comportamento e corpo. A gente falou que ambiente envolve situações, pessoas, coisas, né, que nos influenciam nossa forma de pensar, nossa forma de sentir, tá? Então você pode escrever aqui situação ou ambiente. O que é que você vai fazer? Você vai escolher uma situação específica da sua vida, tá? Da sua semana, do seu dia, mas essa situação não pode ser maior que 30 minutos, tá? Não pode ser uma coisa que durou o dia inteiro. Isso não existe, tá? A emoção, ela foi disparada num momento específico. Então, tenta delimitar um momento específico. Então, pensa comigo aqui, vamos imaginar a situação de alguém. E essa pessoa, por exemplo, precisa fazer uma apresentação, né? No, no trabalho ou na universidade. Vamos pensar que essa pessoa vai fazer uma apresentação de curso, no seu curso. Então, professor, vamos colocar aqui a situação. É segunda-feira, às 2 horas da tarde. Apresentação. Apresentação. Trabalho. Olha só. Nós estamos tendo aqui uma situação concreta, um acontecimento, um fato específico, tá? O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar emoção. Qual é a emoção que você sente diante dessa situação que pode estar acontecendo, pode ter acontecido, ou pode ainda acontecer, na verdade, né? Todas as situações existem nesses três momentos. O que é que você sente aqui? Medo? Ansiedade?
Talvez raiva da professora, que inventou de fazer um trabalho de última hora, você vai ter que fazer uma apresentação, você odeia fazer, na verdade. Quanto de medo você sente? Lembra que não adianta a gente só identificar a emoção, a gente precisa também avaliá-la. Então, quanto de medo você sente? Você sente um 7? Quanto de ansiedade você sentiu? Talvez um 7 também. Quanto de raiva? Talvez um 4. Veja só, a gente está usando uma escala de 0 a 10. Então, nossa maior emoção aqui, nossas maiores emoções foram medo e ansiedade, que são muito sinônimas. Raiva, senti também, mas foi muito pouca. Vamos lá. Qual é o pensamento que pode ter surgido ou passado na cabeça dessa pessoa que tem que apresentar um trabalho na segunda-feira, às 14 horas? Não vou dar conta? Olha só. Não vou dar conta. Não sou inteligente. Minha letra é horrível, gente, mas dá pra ler, né? Não é possível. Não sou inteligente. Olha só. Esses são os pensamentos que a pessoa está tendo. O ideal é que você faça esse planejamento, esse registro, aliás, para que você consiga ver o que é que também está passando na sua cabeça diante das situações específicas. Então você começa a perceber que toda vez que você tem que falar em público, por exemplo, você sente medo, você sente ansiedade, você sente raiva. O pensamento que surge geralmente: não vou dar conta, não sou bom o suficiente, não sou inteligente, as pessoas vão me julgar, vou receber uma nota ruim. Qual é o pensamento que surge? Quando você começa a escrever, quando você começa a registrar isso, você começa agora a poder monitorar melhor o que está acontecendo. Então, ao se escrever, você começa a ter realmente aquilo que está só na tua cabeça, de uma maneira mais concreta. E você consegue olhar para os seus pensamentos agora e testá-los. Você começa a poder agora questioná-los e ver se eles são verdadeiros ou não. A gente falou que a emoção, ela é sempre verdadeira, ela é sempre real, ela existe. A pessoa pode ter medo, a pessoa pode ter ansiedade, pode ter raiva, mas não necessariamente o pensamento que provocou aquela emoção é verdadeiro e é real. Talvez você não seja inteligente, talvez sim, talvez não. Mas qual é a prova que você tem disso? Quais são as evidências que mostram que você é uma pessoa que não é inteligente? Né? Quando você começa a poder testar a validade dos pensamentos, quando você começa a escrevê-los de uma forma mais constante, você começa a diminuir o tamanho desse monstro que está aí te atormentando. Ele começa a ganhar uma forma. E às vezes só o fato de você escrever, gente, já mostra pra gente, muitas vezes, o quão irracional alguns pensamentos são. Só o fato de você escrever os pensamentos já vai tirar de si, de você, uma carga emocional. Já vai mostrar, por exemplo, o quanto que esse comportamento, o quanto que esse pensamento é até irracional e ilógico, sabe? Você vai começar a realmente testar esse pensamento, ver até que ponto ele é verdadeiro, até que ponto ele é falso. Por isso que é uma habilidade tão simples, mas que pode, se feita com consistência, pode te levar a resultados incríveis. Você pode imprimir essa folha e escrever manualmente, como você pode colocar no seu bloco de notas. O importante é você começar a seguir essa estrutura. Situação, emoção, avalia a emoção, identifica a emoção e registra qual é o pensamento que está ali acontecendo nessa situação, né? De mais ou menos 30 minutos. Para você entender quais são as situações específicas que estão disparando os pensamentos específicos e as emoções relacionadas. E assim você começa a se autoconhecer de uma maneira objetiva, de uma maneira real, né? Não é somente um achismo. Ah, eu acho que eu pensei, eu acho que eu senti, eu acho que foi isso que aconteceu, sabe? Quando você começa a olhar para aquilo que realmente é a situação,
aquilo que realmente é o teu pensamento. Porque muitas vezes as pessoas julgam, né? Elas colocam uma interpretação, elas colocam um juízo de valor em uma situação e acham que a situação é o pensamento delas, né? Eu posso, como a gente falou nas outras aulas, né? Sobre o fato de uma pessoa ser demitida, né? Uma pessoa pode ser demitida e haver vários pensamentos relacionados, né? Uma pessoa que não tem esse conhecimento, ela vai dizer assim: ah, eu passei por uma injustiça, ou eu passei por um momento muito bom. E o que ela está fazendo é um juízo de valor. Muitas vezes uma situação pode ser neutra, né? Pode ser nem positiva nem negativa, mas a gente coloca um juízo de valor sobre ela. Então, quando você começa a diferenciar aquilo que realmente é a situação, o que aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu e onde aconteceu, isso é a situação. Se isso é bom, se isso é ruim, isso não é a situação. É a tua interpretação. Então, quando você já começa a compreender isso, é como se a engrenagem começasse a se encaixar na tua cabeça. Opa, será que essa situação é realmente ruim? Ou será que sou eu que estou criando um monstro, uma catástrofe em cima dessa situação? Será que esse monstro é tão grande assim? Ou será que sou eu que estou me achando pequeno? Então, gente, pratiquem essa habilidade. Não é tão simples, aliás, não é tão fácil. Ela é simples de entender, mas não é tão fácil de praticar. E muitas vezes a gente desvaloriza essas pequenas habilidades, esses pequenos começos. A gente está em busca muitas vezes de uma fórmula mágica que vai resolver tudo. Mas são essas pequenas habilidades que, quando são repetidas, feitas com constância, que vão gerar resultados reais na nossa vida, tá? Tenha paciência, que aos poucos você vai empilhando habilidades, empilhando informação e conhecimento, e aí tudo começa a se encaixar e tudo começa a fazer sentido, tá? Não adianta a gente dar um passo para o final. Vamos um passo de cada vez. O passo de hoje é aprender a registrar. Pratique e pratique todos os dias, para que você adquira um pouco mais de autoconhecimento, tá bom? Te vejo na próxima aula.